Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Pela terceira vez estamos no Aeroporto Museu de Gatow, em Berlim. Você não pode perder Gatow. Você vai saber por que assistindo esse vídeo. Pela terceira vez, o Viagem na História está aqui em Gatow, uma base aérea da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. E já era desde antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui foi criada a Academia da Força Aérea Alemã, que formou pilotos, alguns deles que se transformaram em ases na Segunda Guerra. Local histórico. Após a Segunda Guerra, essa pista e esse aeroporto virou uma base britânica dentro da ocupação da Alemanha após a guerra. A base aérea de Gatow foi fundamental durante a crise do bloqueio de Berlim, quando houve a formação de uma ponte aérea e os aviões decolavam da Alemanha Ocidental ou até da Inglaterra e traziam carregamentos com alimentos, itens necessários à sobrevivência de Berlim Ocidental, cercada pelos soviéticos. Depois nós vamos ver um daqueles aviões da ponte aérea que estão ali. Hoje, aqui é um museu da Luftwaffe e o nosso grupo vai ter a oportunidade de apreciar aviões históricos expostos, tanto do lado externo quanto do lado interno nos galpões. E nós vamos mostrar tudo para vocês. Vamos lá. O que para muitos pode parecer um monte de aviões antigos enferrujando ao tempo, na realidade são aviões históricos, né? Aqui você pode observar vários MiGs, Sukhóis, misturados com aviões Tornado e aviões ocidentais, que contam muito da Guerra Fria. Estar diante dessas lendas e aviões que assombraram o mundo é uma oportunidade única, que você só consegue ter essa reunião, essa assembleia de aviões históricos aqui em Gatow. Vamos continuar. Originariamente foi um campo de aviação, construído entre os anos de 1934 e 1935 pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, como um colégio técnico e sede do Estado-Maior, copiando a Royal Air Force College da Força Aérea Britânica em Cromwell, uma referência na então cada vez mais importante Força Aérea em qualquer combate. Inaugurada em 1º de abril de 1936, a Academia da Força Aérea Alemã foi nomeada como Luftkriegsschule em janeiro de 1940, ou seja, a Escola de Guerra Aérea, onde os oficiais subalternos eram treinados para voar. Era o centro de educação e treinamento mais importante da Luftwaffe alemã. E não é à toa que Adolf Hitler, Hermann Göring e muitos outros nomes famosos e importantes da Alemanha visitavam constantemente a academia, conforme as fotos do álbum de Gatow que tivemos acesso e exibimos agora. Para quem gosta de aviação, Gatow é uma atração imperdível.
O aeroporto fica mais ou menos uns 25 quilômetros do centro de Berlim e a entrada é gratuita. É difícil um pouquinho de chegar aqui, não tem linha de ônibus e nem um transporte específico. Então você tem que pegar um Uber ou alugar um carro para vir até aqui, mas vale muito a pena. A coleção, como vocês viram, os itens aqui são impressionantes, como este Canberra, um bombardeiro da Guerra Fria imenso. Um avião desenvolvido pelos britânicos, utilizado pelos alemães, belíssimo exemplar. É um dos muitos que você encontra aqui em Gatow. Muitos dos pilotos formados em Gatow se transformaram em ases da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Era o coração da Luftwaffe. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, a importância de Gatow cresceu ainda mais, pois a necessidade de pilotos para a Luftwaffe era cada vez maior. Porém, a partir de 1944, o treinamento de voo foi cancelado devido à escassez de combustível, por conta das limitações alemãs conforme a guerra avançava. Os cadetes foram então retreinados como paraquedistas para operações terrestres e tiveram um grande número de baixas. Veio então a rendição alemã e no final de abril de 1945, o campo de aviação foi ocupado pelo avanço do Exército Vermelho. Vamos saber a impressão de dois especialistas, colecionadores, plastimodelistas e experts em aviação, o Dr. Leandro e o Alexandre. Leandro, o que você está achando? Você está entrando agora no museu? Sim, muito interessante, principalmente pelas peças de fabricação russa, soviética, né? Sim. Que normalmente nos museus que nós temos no Ocidente se vê pouco, né? E aqui tem peças bastante raras, o IL-28, o MiG-15, MiG-23, excelente, museu excelente, maravilhoso, já gastei bastante fotos. Ainda falta muito, hein? Pois é. Tem um Starfighter com booster ali que você não acha em lugar nenhum, né? E você, Alexandre? Tem Ilyushin aqui, ali tem Sukhoi, tem muita coisa. Tem um Canberra amarelo ali, bacana. Canberra também não é muito fácil de ver, né? Não. E lá no final tem um bombardeio russo, aquele prata, que... MiG-28. Isso. Não, muito bacana. Então, bom divertimento para vocês aí. Muito obrigado. Vamos seguindo aí. Após a divisão de Berlim em 4 setores, as forças soviéticas cederam a parte onde estava o campo de Gatow e as estradas de acesso aos britânicos, após a Conferência de Potsdam. E a chegada em junho do regimento da RAF para ocupar Gatow já deu o tom do que seria a Guerra Fria, pois as tropas soviéticas foram extremamente hostis, com os soviéticos tentando confinar o esquadrão da RAF, que iria ocupar Gatow, atrás de cerca de arame farpado, pois o esquadrão chegou muito cedo. E isso estabeleceu o padrão para as relações entre soviéticos e aliados na Berlim ocupada. Os britânicos então nomearam o aeroporto Royal Air Force Gatow e passaram a operar militarmente o aeroporto e suas instalações. Por exemplo, aqui nós temos um MiG-23, o Flogger, um avião que assombrou e assustou os pilotos ocidentais quando foi lançado e marcou a Guerra Fria. E do lado dele, um belíssimo e elegante Mirage, com toda a sua simplicidade de desenho e capacidade de combate. Esses dois aviões são ícones de uma época. Este avião, o Brasil também utilizou em sua força aérea. E esteve, por exemplo, na Guerra das Malvinas, com a Força Aérea Argentina. Outro período marcante da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia. E aqui a gente tem lado a lado velhos inimigos, o Sabre americano e o MiG-15 soviético. Hoje os dois estão lado a lado, mas se enfrentaram várias vezes nos céus da Coreia.
O bloqueio de Berlim, que durou de 24 de junho de 1948 a 12 de maio de 1949, tornou-se uma das maiores crises da Guerra Fria e foi desencadeada quando a União Soviética bloqueou todo o acesso ferroviário, rodoviário e hidroviário à parte ocidental de Berlim, que também havia sido dividida entre os 4 países vencedores da Segunda Guerra, mas ficava no interior da Alemanha Oriental, ou seja, para chegar a Berlim controlada pelos aliados, os acessos eram fundamentais. Os soviéticos queriam o controle total de Berlim, pois estava bem dentro do território da Alemanha Oriental, como eu disse. Mas, em resposta, os aliados ocidentais se mostraram firmes e organizaram o abastecimento de Berlim pelo único meio possível, pelo ar. E a Força Aérea dos Estados Unidos e os britânicos da Royal Air Force fizeram mais de 200 mil voos durante o período, com até 4.700 toneladas diárias de suprimentos como combustível, comida e outros produtos para manter a Berlim Ocidental viva, respirando e sob o controle dos aliados ocidentais. O aeroporto de Ghetto, mesmo sendo um modesto aeroporto, transformou-se no aeroporto de carga com maior movimentação em todo o mundo, recebendo uma quantidade diária de 1.000 toneladas de produtos, por intermédio dos 150 Douglas Dakotas DC-3 e 40 Avro Yorks que foram usados para transportar os suprimentos para Ghetto. A pista e as instalações de Ghetto, que haviam recebido logo após o final da Segunda Guerra e por ocasião da reunião em Potsdam, figuras importantes como o general Eisenhower, Winston Churchill, o general Bernard Montgomery e até o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, e sua comitiva por ocasião da reunião em Potsdam. Esse C-47 Dakota, pintado com as cores da Força Aérea Australiana, é um dos muitos aviões que participaram da ponte aérea durante o bloqueio de Berlim. Foi um momento tenso da Guerra Fria, quando os soviéticos fecharam o acesso a todos os veículos do Ocidente para levar os itens que a Berlim Ocidental precisava. Lembrem-se, Berlim Ocidental ficava dentro do coração da Alemanha Oriental. E só haviam 2 estradas possíveis permitidas para que Berlim fosse abastecida. Com o fechamento dessas estradas, a ponte aérea, ou seja, o aeroporto de Gatow e o de Tempelhof, foram os 2 aeroportos utilizados para que os berlinenses ocidentais recebessem comida, combustível, enfim, todos os itens que eles precisavam. E durante várias semanas, a ponte aérea foi mantida com centenas de decolagens e aterragens, principalmente aqui em Gatow. Os aviões como esse C-47 chegavam carregados de comida que era destinada à manutenção de Berlim. Isso foi feito, todo esse esforço foi feito para evitar um confronto, porque a alternativa para abastecer Berlim era ou levamos de avião sem confronto ou então forçamos a entrada na Alemanha Oriental, utilizando as estradas e com tanques à frente, o que fatalmente levaria a um conflito. A ponte aérea foi um sucesso, Berlim sobreviveu, não foi entregue definitivamente aos soviéticos e nem houve o confronto, mas foi um momento tenso da Guerra Fria. E esse veterano C-47 é uma testemunha daqueles tempos. Agora, Ghetto recebia outra coisa fundamental e importante: a possibilidade da sobrevivência da Berlim Ocidental. Quanto mais o bloqueio persistia, mais importante tinha a pista de Ghetto. Porém, em 5 de abril de 1948, um avião Viking, produzido pela Vickers e operando pela Royal Air Force, colidiu durante a sua aproximação da pista de frente com um caça soviético, um Yakolev 3, que realizava acrobacias na área do aeroporto naquele momento. Como resultado da colisão, o Viking saiu de controle e caiu a 3 km do aeroporto no território da Alemanha Oriental. E todas as pessoas a bordo, 4 tripulantes e 10 passageiros, morreram. O piloto do caça soviético também morreu no acidente.
Isso elevou a temperatura da Guerra Fria, mas a investigação subsequente estabeleceu que a ação do piloto de caça soviético, que violou todas as regras de voo, foi a causa do acidente, sem um objetivo militar maior. Esse é o F-104 Starfighter, que muita gente chama de fazedor de viúvas, porque não era um avião muito fácil de controlar. Mas aqueles que admiram a história da aviação dizem que o projetista deve estar rolando no túmulo, porque na realidade é um avião aerodinâmico perfeito, feito para ter alto desempenho, com alta velocidade. E o que na realidade aconteceu, que esse avião caiu em alguns momentos, em testes ou mesmo em voos normais, foi que os pilotos não eram bem treinados para pilotá-lo. Este em especial, que está aqui no Museu de Gatow, tem um aspecto interessante que eu vou mostrar para vocês. Esse booster, ou seja, um propulsor, vou pedir para o meu câmera vir até aqui mais perto, para vocês terem uma ideia. É um propulsor para que o avião pudesse decolar parado, estático, a partir de uma plataforma de lançamento, e esse propulsor já jogaria o avião no ar e a partir daí ele ganharia sua velocidade, que era altíssima. Só 2 pilotos decolaram usando o propulsor do Starfighter. E aqui tem um belo avião Starfighter com o propulsor instalado. Algo muito raro, acho que talvez seja o único de vir. E está aqui em Gatow. Após o bloqueio de Berlim, Gatow serviu como campo de aviação para a Brigada de Infantaria de Berlim do Exército Britânico e um ponto importante de defesa no caso da Guerra Fria esquentar. E aconteceram então alguns incidentes interessantes, como por exemplo, em 7 de abril de 1978, 2 alemães orientais, irmãos, desertaram pilotando uma aeronave leve, o Slim Z-42, de uma organização de treinamento paramilitar da Alemanha Oriental. Eles pousaram em Gatow. A aeronave foi então desmontada e devolvida à Alemanha Oriental com uma mensagem: gostaria que você estivesse aqui. Em junho de 1979, um planador da Alemanha Oriental pousou em Gatow e o piloto buscava asilo político. O planador também foi devolvido à Alemanha Oriental na ponte Glienicke, a Ponte dos Espiões, 4 dias depois, com mais uma mensagem escrita na trava de superfície do controle do leme. A mensagem dizia: remova antes da próxima fuga. Já em julho de 1987, um jovem alemão oriental, Thomas Krieger, desertou pilotando outra aeronave Slim Z, e as suas primeiras palavras para a polícia da Royal Air Force em Gatow foi um pedido de asilo político. Isso tudo ocorria diante de um vizinho militar próximo a Gatow, que era uma unidade de tanques do exército da Alemanha Oriental. Ele estava localizado imediatamente à frente do campo de aviação, mas atrás de uma seção do Muro de Berlim que estrategicamente não tinha nada mais do que apenas uma cerca de arame farpado. Ou seja, estavam prontos a atravessar e não havia nenhuma barreira. A Alemanha Oriental alegou que se tratava de uma cortesia militar, mas ninguém em Gatow acreditava nisso. E essa suposição foi confirmada após a reunificação da Alemanha, quando os planos de invasão da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental foram encontrados, e o primeiro ponto a ser invadido seria esta cerca e o aeroporto de Gatow. Em 18 de junho de 1994, depois de quase 50 anos, os aliados então se despediram de Berlim. A Alemanha Oriental não existia mais, e agora as Forças Armadas Federais Alemãs ocuparam o aeroporto em 7 de setembro de 94, e o tráfego aéreo foi interrompido já no início de 1995. Gatow iria virar um importante museu. Inaugurado em 1996, o museu, uma filial do Museu de História Militar Alemão, tem o foco na história da Força Aérea Alemã, possuindo em acervo mais de 200 mil itens, incluindo 155 aviões, 5 mil uniformes e 30 mil livros. Existem exposições sobre a história do campo de aviação e também aeronaves, desde a Primeira Guerra Mundial até aviões da Guerra Fria. E toda essa história e o seu acervo fazem do Museu Militar de Gatow um museu único, que vale muito a visita.
Dentro do nosso grupo, o Arão é considerado a Barça ambulante, a enciclopédia, porque ele sabe tudo. Arão, ali um MiG-15 e um Sabre, lado a lado, inimigos na Guerra da Coreia. Aqui um Sukhoi Su-22, ícone da Guerra Fria. Esses primeiros aviões aqui do Museu de Gatow, o que você está achando? Rapaz, eu acho muito interessante porque essa variedade de aviões que fizeram parte da Guerra Fria, né? Inclusive os MiGs aí, que eram, se bem que é dos primeiros MiGs, mas que eram aviões que se fizeram para se antepor ao poderio também da OTAN. E aqui temos uma variedade grande de aviões pós-Segunda Guerra Mundial, muito representativo, porque aqui está o grosso da indústria de aviação, como a Sukhoi de Zagbirov, da União Soviética, e outros também, como tem canadense e americanos. E o Mirage está ali também, né? E o Mirage, da empresa francesa também, que é um avião muito conhecido no mundo e muito bom também. Está aqui a nata do que se fazia, né, em termos de aviação. Na Guerra Fria, principalmente, esse segmento, né? E realmente é interessante ver o Sabre e o MiG-15. Você cresceu ouvindo essa história dos combates aéreos na Coreia, não foi, Parra? Sim, professor Mariano. Aprendi na escola sobre isso, mas nós temos tido hoje a oportunidade única, ao vivo, de ver essas maravilhas. Sim. Um momento ou outro se encontraram no ar. Com certeza. E resultou em morte de um ou de outro piloto, né, sobre os céus da Coreia. Sabia disso, Diego? Não, para mim é novidade, eu não conhecia. E como eu estava comentando mais cedo com outro colega do grupo, a gente estuda nos livros e aqui é aula de campo, é aula prática. Aula prática. Interessante. Agora, o desenho um pouco parecido, não é, entre eles. Houve muita espionagem também de ambos os lados, mas esse MiG-15 é realmente icônico. Outro item interessante que existe no Museu de Gatow em exposição é o sistema de mísseis Pershing. Esse sistema de mísseis foi causador de muita polêmica, principalmente dos anos 80, quando a população da Alemanha se movimentou pedindo a saída dos lançadores de mísseis Pershing do território alemão. Esses mísseis são americanos. Lembre-se, era a Guerra Fria, e mísseis aqui, mísseis ali, era coisa normal. Mesmo que alguns desses mísseis, como o Pershing, que é um míssil tático, ou seja, ele é móvel, você movimenta ele no campo de batalha ou em direção do campo de batalha. O sistema é composto por 2 caminhões, e o míssil tinha simplesmente uma capacidade de 35 bombas atômicas, ou seja, a ogiva do míssil Pershing equivalia a 35 bombas iguais às que foram lançadas em Hiroshima. Um poder destrutivo gigantesco para um míssil não tão grande assim. E esse míssil Pershing, durante a Guerra Fria, assombrava a população europeia. Sem sombra de dúvidas, o galpão número 3 aqui do Museu de Gatow é o mais impressionante, porque ele reúne peças da Segunda Guerra Mundial e também o período pós Segunda Guerra Mundial. Entre outros exemplos, está aqui um HR-111,
A gente tem um Focke-Wulf 190, um dos melhores caças alemães da Segunda Guerra, uma bomba voadora V1 e ali na frente o ME-163, o caça-foguete, além de uma peça de artilharia antiaérea 88mm. Mas existem peças interessantes, por exemplo, o uniforme original do Marechal Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe. Esse é o seu uniforme original. Outra arma secreta que os alemães lançaram no final da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de revolucionar o combate aéreo, no caso dessa, foi o ME-163, o Messerschmitt 163 Comet, o caça-foguete. Tem um vídeo aqui no canal só sobre ele, mas ele era um avião basicamente montado, uma fuselagem montada sobre um foguete, que atingia velocidade de mais de 1000 km por hora e atacava os raids aliados, as esquadrilhas de bombardeiros aliados que sobrevoavam o céu da Alemanha. Esse caça, ele tinha apenas 5 minutos de combustível, depois disso ele planava. Então era um avião revolucionário, extremamente rápido e que fez algumas vítimas durante a Segunda Guerra. Mas como as outras armas maravilhosas do Hitler, ele chegou um pouco tarde e não foi decisivo no combate aéreo sobre os céus da Europa. Vamos observar aqui, por exemplo, o motor que ele tinha. O ME tinha algumas características diferentes. A começar pelo motor, que era basicamente um foguete que tinha 2 tipos de combustível e um combustível extremamente volátil que não poderia, inclusive, ser misturado antes da combustão. Alguns pilotos e técnicos morreram ao manusear este combustível. O avião tinha um trem de pouso que era basicamente um esqui, porque ao decolar ele ejetava as rodas. Aqui eram instaladas provisoriamente um par de rodas. Na decolagem, essas rodas eram ejetadas. E ao pousar, após consumir todo o combustível, ele planava. Observe o formato das asas, ele era um planador muito manobrável. E aí ele planava e a aterrissagem era nesse esqui. Então os pilotos sempre buscavam um campo gramado ou uma superfície plana, o que nem sempre garantia um pouso tranquilo. Existem relatos de pilotos que sofreram danos na coluna vertebral por conta da aterrissagem com esse avião ME-163. Essa pequena hélice no nariz do ME-163, do Comet, é na realidade um gerador de energia, porque como ele não tinha bateria para ficar mais leve, toda a energia para os instrumentos do piloto eram geradas pela pequena hélice que é no nariz do avião. E por isso ele tem uma aparência um pouco engraçada, mas era extremamente eficiente. Esse caça-foguete foi um avanço tecnológico para a época, mas não foi decisivo. Chegou tarde e uma produção limitada e problemática ainda com a questão do combustível. Um outro avião muito utilizado pela Força Aérea Alemã no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 80 e 90, é o Panavia Tornado, um avião que foi desenvolvido pelos alemães em parceria com os italianos, mas é um avião bonito, impactante e que durante muito tempo dominava os céus da Europa do lado ocidental. Um belo exemplar. Uma herança da reunificação alemã para a Luftwaffe foi o MiG-29 soviético, que pertencia à Alemanha Oriental e foi depois incorporado à Força Aérea Alemã Unificada. E esse aqui é um belíssimo exemplar de um avião que ainda é utilizado hoje, um avião potente, veloz, seguro até, e com bom desempenho em combate. E vê-lo assim de pertinho é um privilégio.
Esse ângulo do MiG-29 é especialmente impressionante, né? As duas turbinas do pós-queimador aqui do avião mostra bem a aerodinâmica e a sensação de potência e velocidade. No Hangar 3 não existem tantos aviões da Segunda Guerra, mas os que existem são extremamente importantes dentro da história da aviação. O Focke-Wulf 190 foi um avião que surpreendeu a todos, inclusive superando o ME-109 como caça da Força Aérea Alemã, como o caça preferido dos pilotos. O ME-163 era revolucionário e o HS-111 era um avião esteio, né, a coluna vertebral da Força Aérea Alemã em termos de bombardeiro. Então são aviões da Segunda Guerra muito representativos. André, gostou do museu? Como sempre, muito bom. Muito bom? Muito. É o primeiro de avião, foi interessante. Sim. Francisco, e você? Vou rever todos os meus filmes, viu? Por quê? É lembrar tudo. Você, Ricardo? Surpreendente. Surpreendente? Surpreendente. Algum avião especial te chamou a atenção? Todos. Todos? Mas principalmente os helicópteros. O helicóptero. O helicóptero. E você, Rogério? Muito bom mesmo. E aí, qual que você mais... É o helicóptero. O helicóptero, o sapão que está lá dentro? Não, fora ali. O grandão ali. Final, lá. Tá. É lindo. Beleza. Val, você sentiu vontade de ser piloto de combate? Quase, quase. Gostou? Muito bom também. Valeu a pena acompanhar. Valeu a pena. E você, Antônio? Muito bom, muito bonito. Recomendo. Bombardeiro, Henkel maravilhoso. O Henkel foi o que você mais gostou. Ok. E você? Surpreendente, como sempre. Nossa, a gente olha assim, não imagina tudo que está aqui. E tirou muita foto para os meninos que não viam? Bastante, bastante. E você, Oscar? Mariano, se eu não estou enganado, aquele painel lá representa o bombardeio de Dresden, não é? Sim, que está o uniforme do Göring de frente. E a Cruz de Ferro. A estátua torta lá também. Sim, também. Eu fiquei emocionado de ver. Foi pesado aquilo lá. João, o que você achou do mundo? Gostei muito, é uma viagem na história. Sim. Que apoiar, já apoiando. Conhecer e conquistar, né? E algum destaque assim? Sim, eu gostei do Tornado e do MiG. MiG-29. Assim, do ponto de vista estético, bem arrojado, né, o design. Carlos? Muito bom, passeio muito produtivo, muito interessante. Recomendo a todos. E gostou de algum avião em especial? Tudo muito bom, mas aquele helicóptero grande ali é o que mais te impressionou. E o Coronel, o que achou? Muito bom, gostei de tudo, surpreendente e principalmente gostei do bombardeio Henkel e do MiG-29. O MiG-29. Fantástico. Bacana. Você... Sensacional, enriquecedor, mergulha na história mesmo. Sim. E o que mais me chamou a atenção foi o bombardeiro que participou da Batalha da Inglaterra. Sim, o Henkel. Isso. Bacana. Você, Parra? Mariano, eu destaco ali o Dakota. O Dakota da Ponte Aérea. Da Ponte Aérea. Sim. Muito show. Muito bacana. É muita história num lugar só, né? Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E você pode vir aqui a Gatow conosco no próximo ano, em 2025, como eles fizeram, e conhecer esse local histórico e essas peças da história aqui em loco. Entre em contato e garanta seu lugar. Nosso WhatsApp está aí na tela e o seu lugar está garantido. Espero que você tenha gostado dessa visita aqui a Gatow. Não se esqueça que este museu e aeroporto faz parte do nosso roteiro pela Alemanha, que a gente faz todos os anos com um grupo de amigos interessados na história militar. Em 2025 estaremos retornando à Alemanha e a Gatow. Se você tem interesse, entre em contato pelo nosso WhatsApp e participe da próxima expedição aqui pela Alemanha. Acompanhe os outros vídeos no canal dos pontos que nós visitamos. E são lugares muito interessantes, como Colônia, Peenemünde, os submarinos alemães, Berlim, Nuremberg, enfim, uma viagem completa pela história militar da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Entre em contato e garanta o seu lugar. E se gostou do vídeo, não se esqueça, dê um like,
deixe o seu comentário ao final e também se inscreva no canal. Seu apoio é muito importante para nós. Participe também da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.